Certo, pessoal. Nessa aula agora, nesse último vídeo, vamos continuar exatamente do ponto parado, mas vamos tentar esclarecer um pouquinho mais o que a versão mais clássica do fundacionismo entende sobre a possibilidade de existir crenças básicas, ou, em outras palavras, como essas crenças não inferenciais aqui ele chama atenção, como é que ele pode defender que essas crenças não inferenciais de fato são justificadas ou de fato são constituem uma fundação para o conhecimento e, portanto, são adequadas do ponto de vista epistêmico, são fundadas no sentido epistêmico, têm base para tornar crenças verdadeiras conhecimento e tem justificação para ser transmitido para as demais crenças que possam ser inferidas a partir dessas crenças não inferenciais. A gente terminou, então, o último vídeo exatamente com a pergunta sobre como é que se caracterizam crenças básicas, e aqui a gente está tentando entender exatamente a parte epistêmica da tese fundacionista, certo? E aqui uma noção básica é que na versão mais clássica do fundacionismo, uma ideia de que essa crença não inferencial, que tem esse caráter especial de fundação, elas fornecem garantia total com relação à verdade daquela crença não inferencial, certo? E esse caráter de garantia que torna exatamente essa crença não inferencial uma fundação para o conhecimento e algo que possa transmitir justificação para demais crenças. Então, uma ideia muito geral sobre o que é essa versão mais clássica do fundacionismo é essa ideia geral de que crenças básicas consistem em crenças infalíveis ou indubitáveis de alguma forma. Isso já deve soar familiar para vocês, né? De fato, eu já também mencionei que Descartes aqui é o fundacionista paradigmático, né? A imagem prototípica do fundacionismo é o próprio Descartes e sua teoria epistemológica, certo? Mas se essa é a ideia, se é necessário esse tipo de garantia para uma crença não inferencial para que ela possa contar como sendo a fundação para o conhecimento, que tipo de crença, então, de fato, satisfaz essa ideia, essa necessidade de ser corrigível ou indubitável, que possa fornecer esse tipo de garantia? Pensem, por exemplo, no quanto, para dar uma categoria aqui, para dar uma categorização para um certo tipo de crença, pense no quanto crenças fisicalistas não fornecem essa garantia. E com crenças fisicalistas a gente está chamando crenças sobre fatos empíricos externos, diretamente percebidos. Esse diretamente aqui está em destaque porque ele é problematizável, né? Essa ideia de que, de fato, esses fatos aqui que vou dar alguns exemplos, mas que esses fatos que são entendidos como diretamente percebidos, na verdade não são diretamente percebidos. E é isso que não torna essas crenças fisicalistas falíveis. Isso que faz com que essas crenças fisicalistas, esse tipo de conteúdo, não forneça a fundação que o fundacionista clássico acha necessário para falar sobre crenças base. Então, para o tipo de coisa que a gente está chamando de crença fisicalista aqui são crenças como algo que aparentemente eu posso perceber diretamente, do tipo, há um computador na minha frente neste momento, ou que eu estou dando aula nesse momento, ou gravando aula no caso, né? Ou que eu estou na UFPB nesse momento, caso eu estivesse. Nesse caso, esse exemplo em particular está desatualizado. Ou que eu estou no meu quarto nesse momento, eu estou no meu escritório, coisas do gênero. Mas a ideia de crença fiscalística, grosso modo, são esses fatos básicos que aparentemente a gente pode constatar de maneira direta perceptualmente. Mas percebo que cada um desses casos, sem muito esforço de imaginação, às vezes depende do caso com algum esforço a mais, mas que crenças fiscalistas obviamente não fornecem garantia nesse sentido que o fundacionista clássico está buscando. Obviamente a gente pode se enganar com crenças desse tipo que aparentemente nós podemos perceber diretamente. Então, por exemplo, se eu acredito agora que é um computador na minha frente, porque parece assim, e parece perfeitamente ser o caso,
que há um computador na minha frente neste momento, também poderia ser o caso que eu estivesse agora alucinando. Mesmo que seja um exemplo imaginativo, vale ressaltar sempre isso, mesmo que o exemplo aqui, essa possibilidade seja muito imaginativa, ainda assim é uma possibilidade que explica conclusivamente que esse caso, que essa ideia de que há um computador na minha frente, que essa crença não é garantida, porque eu poderia ter essa mesma crença baseado no mesmo conteúdo experiencial que eu estou tendo agora e ainda assim está enganado. Exemplos ainda mais imaginativos, poderia ser um cérebro de uma cuba, né? Na verdade não ter qualquer corpo e está sendo enganado por um computador. Ou na versão clássica de Descartes, eu poderia estar sendo enganado agora por um gênio maligno para acreditar tal coisa. Ou estou dando aula neste momento, talvez eu não esteja, né? Por exemplo, talvez ninguém nunca vai ver esse vídeo. Ou se eu estivesse em sala e dando, né, experienciando, tendo a experiência particular de estar em sala e estar de frente a outras pessoas, ainda assim é a mesma coisa. Eu poderia estar tendo tal sonho, poderia estar alucinando tal coisa, poderia estar sendo enganado de alguma forma. Qualquer crença dessa categoria aqui fisicalista é problematizável nesse sentido que não gera garantia segura de que o que eu estou experienciando é verdadeiro, certo? E esse é um ponto muito pouco questionável, é um ponto muito seguro aqui, que crenças fiscalistas não fornecem garantias. São coisas que nós confiamos e nos apoiamos o tempo inteiro. Mas no sentido de incorreção, né, indubitabilidade, esse tipo de crença certamente não possui essa propriedade, certo? Outro tipo de ideia aqui, pensando nessa exigência do fundacionalismo clássico de uma crença não inferencial que dê tais garantias, é uma crença que implicaria sua própria verdade. Esse tipo de crença, se é possível ter uma crença não inferencial dessa forma, certamente satisfaria o critério de garantia, porque, por definição, é impossível alguém estar errado sobre esse tipo de crença. Então, a ideia é que quando você tem uma crença desse tipo, a própria instanciação dessa crença torna verdadeira o seu conteúdo. Então, para dar o exemplo, né, mais conhecido, o código cartesiano seria um caso de uma crença como essa, uma crença que a mera instanciação torna o conteúdo dela verdadeiro, porque é impossível alguém ter crenças sem existir. O mero fato de você acreditar que existe torna necessariamente verdadeira a própria crença de que você existe, certo? É aqui a crítica sobre esse tipo essa categoria de crença como sendo a fundação conhecimento, é que, na verdade, essas crenças são escassas demais ou são raras demais para que possam efetivamente gerar a fundação do conhecimento, no sentido de sustentar todo o edifício do conhecimento, porque a gente está falando de muito poucas crenças aqui e que não se conectam às demais crenças do edifício do conhecimento, né, para usar essa metáfora. Então, para insistir aqui no caso do Costo, da proposição eu existo, que tipo de outra crença eu posso derivar daqui? Certo? Que tipo de proposição eu posso derivar ou deduzir aqui? Bom, que eu existo, eu posso deduzir que eu tenho pelo menos uma crença, certo? Disso eu posso deduzir que alguém possui crença. Disso eu posso deduzir que experiências existem. E até onde isso vai? Disso eu consigo sustentar todo o edifício de conhecimento? Parece ser o caso que não. Se vocês já viram as meditações, tem um passo muito questionável como o Descartes tenta recuperar a confiança nas suas crenças baseadas em sentidos, que é uma premissa em que ele inclui a existência de Deus, né? Ele inclui uma premissa muito significativa para daí derivar todo o resto do edifício do conhecimento. E esse passo é bastante criticado na literatura, e não parece ser o caso que o edifício do conhecimento como um todo tenha sido salvo.
A ideia do código caracterizar uma crença que é absolutamente infalível, essa é uma ideia bem aceita. Mas o problema aqui é que não parece o caso que dessa crença a gente consiga salvar tudo que a gente chama de conhecimento, que a gente entende ser conhecimento, certo? Então isso também não parece ser, essa categoria de crença não parece ser também a mais desejável para o fundacionista clássico, né? E aqui a gente chega numa categoria de crenças que é mais recorrente na versão clássica do fundacionismo, que são crenças subjetivas imediatas, vamos chamar assim essa categoria. E aqui a ideia, o tipo de crença que está dentro dessa categoria são crenças cujo conteúdo diz respeito às experiências que o sujeito possui e que são causadas diretamente por exatamente essas experiências. Então, a ideia aqui, uma ideia que é usada para explicar essa ideia de uma crença subjetiva imediata é a ideia de dados sensórios, a noção de dados sensórios ou sense data, que é basicamente seriam basicamente dados que poderiam ser diretamente conhecidos via percepção ou via experiência pelo agente cognitivo. Então, em outras palavras, existiriam certos dados, portanto, certos fatos, certas informações que você poderia acessar e conhecer de maneira direta, simplesmente através da experiência. A experiência e a consciência lhe daria acesso direto a certos fatos e você, dessa relação especial que você mantém com essas informações, você tem um tipo de crença que é garantida no sentido que o fundacionista clássico deseja. Então, por exemplo, o tipo de dado que você poderia conhecer diretamente seriam coisas como a experiência de dor, qualquer outro tipo de sensação, a percepção de forma quadrada e a percepção de qualquer outra forma geométrica, a percepção de vermelho de qualquer cor, ou a experiência de tristeza e qualquer outra emoção. Essas experiências seriam, nessas experiências você encontraria dados que você pode conhecer diretamente, porque a experiência o conteúdo delas já informa você desses dados, dessas informações. E o dado aqui, do termo dados sensórios, no caso, em português, tem uma ambiguidade a ser chamada a atenção, que a gente pode entender dado nos dois sentidos aqui possíveis. Dado no sentido de informação e dado no sentido de fornecido, diretamente dado, entregue, certo? A informação está presente no conteúdo da experiência e essa informação ela vem de maneira gratuita, digamos, sem custo. Ela é garantida através simplesmente da experiência, certo? E aqui, só para a gente esclarecer um pouquinho mais essa ideia, o modelo aqui básico, se vocês quiserem pensar, é algo como o seguinte: você tem uma experiência X e essa experiência causa diretamente a crença sobre a experiência X. Então, se eu estou experienciando dor, a própria experiência me causa a crença de que eu estou com dor, certo? Se eu estou vendo uma forma quadrada, essa própria experiência me causa a crença de que eu estou vendo quadrado, certo? E o conteúdo da crença tem que ser também sobre a sua experiência, certo? Não é sobre, não confundam aqui essa crença como sendo uma crença com conteúdo mais ou menos fisicalista. A crença também é sobre a experiência, certo? Quando alguém diz eu estou com dor, e essa crença parece ser perfeitamente razoável, não parece ser nada que alguém possa imaginar a possibilidade de dúvida, isso aconteceria porque eu teria essa crença baseada diretamente na minha experiência de dor, e a minha própria experiência me informa que eu estou sentindo dor, certo? E pensem nesse caso como, se vocês não estão convencidos desse tipo de caso de antemão, para vocês entenderem como esse insight aqui é importante para o fundacionismo, pense se é possível, tente conceber uma possibilidade de você estar enganado em uma crença que é exatamente sobre uma experiência, certo? Então pense em casos que você tem uma certa experiência e você tem uma crença que o conteúdo da crença é exatamente sobre essa experiência, do tipo, eu estou com dor, eu estou vendo vermelho, eu estou experienciando vermelho, eu estou experienciando tristeza, eu estou experienciando fome,
ou estou experienciando a forma redonda. Você tem como conceber um caso que você está enganado sobre isso, do tipo, eu estou experienciando vermelho, mas é falso que eu estou experienciando vermelho? Esse tipo de caso é muito difícil de conceber, certo? E é por isso que há uma força nessa ideia do fundacionismo clássico, quando ele está apoiando nessa ideia de dados sensórios, que também tem origem, se não a origem, mas que também é encontrado na epistemologia cartesiana. É uma noção que está muito clara lá também. E tem algumas, o conteúdo da experiência parece ser algo muito indubitável. Quando eu tenho tal experiência, é muito difícil pensar num caso em que seja razoável duvidar do conteúdo da experiência, certo? E aqui há tentativas um tanto imaginativas para explicar e argumentar que de fato é possível se duvidar do conteúdo da experiência, mas tipicamente esses casos são respondíveis, dá para dar uma resposta para esses casos, que não é exatamente assim. Então, só para. A gente não vai fazer isso aqui, mas só para dar um único exemplo dessa tentativa de argumentar sobre o quanto crenças subjetivas imediatas são dubitáveis ou são falíveis. Pense num exemplo do tipo, olha, é possível você estar se enganado sobre estar sentindo dor, por exemplo. Pense num sujeito que acredita que está sentindo dor, quando na verdade ele está sendo torturado com um picolé. Eu estou tirando isso aqui de um filme, é o filme do... em português está como O Justiceiro, filme de 2004, filme bem mais ou menos, mas tem esse caso, essa cena no filme que o protagonista está fazendo o sujeito acreditar que ele está sendo queimado com maçarico. Ele diz que vai queimá-lo com maçarico se ele não der uma certa informação, e ao invés de colocar o maçarico aceso nas costas do sujeito, ele coloca um picolé nas costas dele. Poderia ser qualquer coisa muito gelada, né? E alguém poderia dizer, olha, nesse caso o sujeito acreditava que está com dor, quando na verdade ele não estava com dor, ele não estava sendo queimado, ele estava sendo... a pele dele está sendo tocada só com um picolé. Bom, nesse caso ele não está enganado realmente, o sujeito de fato estava com dor. Ele está confundindo aqui outras crenças, ele está enganado sobre ele estar sendo queimado, ele está enganado sobre ele estar sendo queimado com um maçarico, mas ele não está enganado sobre a sua experiência. Se ele sente dor, e se as outras crenças induzem ele a sentir dor, sobre o conteúdo da experiência, isso ele não está enganado. Ele está sentindo dor, certo? Mesmo que ele esteja enganado sobre a causa da dor. Então, mais uma vez, é muito difícil você imaginar casos em que crenças subjetivas imediatas são falsas. Quando você tem uma crença que é baseada na sua própria experiência, que é uma crença sobre essa experiência, é muito difícil imaginar um caso que você esteja enganado. Então, isso aqui parece um candidato inicialmente razoável para essa ideia do fundacionista clássico, certo? E aqui a gente pode resumir, então, uma versão do fundacionismo clássico, a gente pode chamar assim fundacionismo clássico de dados sensórios, que eu acho que acaba sendo uma das versões mais influentes do fundacionismo, como dizendo três teses distintas. Primeiro, certos dados sensórios são diretamente conhecidos via percepção ou experiência pelo agente cognitivo. 2. Crenças subjetivas causadas diretamente por esses dados sensórios são crenças justificadas autoevidentes, são coisas que são diretamente conhecidas e, portanto, envolvem justificação, possuem garantia, não há nada epistemicamente problemático nessas crenças subjetivas. 3. Em última instância, e aqui talvez a tese mais questionável, mas ainda assim está presente nessa versão do fundacionismo. Em última instância, nossas crenças autoevidentes sustentam epistemicamente nosso sistema de crenças sobre o mundo, o nosso edifício do conhecimento, certo? Isso aqui dá uma ideia geral sobre o que diz o fundacionismo clássico.